Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver uma questão UFPR 2020. Suponha que, no período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa pode ser dado pela sentença S de T igual 10T ao quadrado menos 240T mais 1.400, sendo ST o saldo em reais no dia T para T pertencente a um intervalo fechado de 1 até 45. Considerando os dados, é correto afirmar que, pessoal, nessa questão, essa sentença que ele deu, ela nada mais é do que a sentença de uma função do segundo grau. Observa comigo, a maior incógnita que acompanha o expoente é 2, isso é uma função do segundo grau. Show? Nesse exercício, eu vou olhar para as alternativas. Observa comigo a C e a D. Ele está falando de menor saldo. Quando eu pego uma função do segundo e ele fala palavras do tipo menor, mínimo, maior, máximo, você já vai desconfiar que é para fazer o vértice da função, x do vértice ou o y do vértice, tá? Nessa sentença, como o coeficiente A é 10, ele é positivo, com cavidade para cima, Zé feliz, realmente essa função ela vai ter mínimo. Show? Olha a alternativa C. Quando ele fala o menor saldo ocorre em t igual a 12, nada mais é do que ele quer calcular o instante em que esse saldo seja o menor, seja o mínimo. Gente, instante é o t. T é a incógnita que está depois da igualdade. Sempre a incógnita que está depois da igualdade, ela vai representar o x da função. O saldo está representado pela incógnita S. S está antes da igualdade. Antes da igualdade, sempre vai representar o y, a imagem da função. Essa missão aí é muito importante, tá? Para você matar a questão. Falar, então, que o saldo é mínimo é falar que o y ele tem que ser o quê? Mínimo. Nesse item, ele quer calcular o x para que o y seja mínimo. O que eu vou lembrar? Sempre quando ele quer o x para que o y seja mínimo, eu vou calcular o x do vértice. Isso é muito importante, hein? Quer o x para que o y seja mínimo. X do vértice. Como é que calcula mesmo? Menos b dividido por quanto? 2a. Não pode esquecer essa receitinha, tá? O nosso b, você conhece, é quem está com x, aqui no caso t, menos 240, e o a você tem que é 10. Vai resolver a parte de cima menos com menos mais, a parte de baixo multiplica, vai dar 20. Quando você faz essa divisão, 240 por 20, eu vou encontrar 12. X do vértice igual a 12 significa o quê, professor? Que o meu instante t, quando ele for 12, o saldo vai ser mínimo, ele vai ser o menor. E aí, com isso, eu já consigo verificar que a alternativa correta é C, de caçamba. Que exercício bacana e fácil de resolver. É isso, um abraço, que a matemática esteja com vocês.